Boa tarde, Sam. Muito boa tarde, galera. Conforme combinado, previamente em outras disciplinas, a partir do momento que eu coloquei o chat aqui, coloque, por favor, presente, ok? Lá no chat, todos vocês, sem exceção, coloque lá presente, tá bom? A palavra presente, para depois o colégio computar a presença de vocês, senão vocês vão ficar com falta, ok? Depois não tem como comprovar. Show? Só escrever presente, enter e simbora, rei. Show de bola? Mas no fim da aula eu lembro de novo a molecada que vai chegando aí depois para escrever no chat presente. Perfeito? Lindões, estamos estudando a lei de Coulomb, a força elétrica. E aí disse para você na aula passada que mediante ou analogamente à lei de Newton, a força eletrostática ou força elétrica ou lei de Coulomb é dada pela equação KQQ sobre D quadrado. KQQ sobre D quadrado é a força eletrostática, a lei de Coulomb, onde D, já afirmado para você, mas não anotado, é a distância entre as cargas. Preste muita atenção nessa situação, porque você pode ter a força eletrostática entre cargas elétricas e entre corpos eletrizados. Aí é muito importante você lembrar que essa distância sempre é a distância do centro do corpo até o centro do outro corpo. Nunca se esqueça disso. Acaba que na maioria dos exercícios, na grande maioria dos exercícios, a gente vai falar aqui, e vai falar no enunciado das questões, de uma carga chamada puntiforme. O que é a carga puntiforme? É aquela carga em forma de ponto, cuja dimensão é desprezível. Então é apenas um ponto de carga. Aí não faz sentido nenhum você falar aonde fica o centro de um ponto, ok? Mas em um exercício ou outro que aparecer uma esfera positiva distante de outra esfera positiva ou negativa, e ninguém vier perguntar para você a força, né, eletrostática entre elas, é muito importante você lembrar que você vai precisar medir do centro de um corpo até o centro do outro. Até isso é análogo à questão da força de Newton, da força gravitacional. Não sei se você lembra, mas a gente sempre levava em consideração o centro de um planeta até o centro de outro planeta, com exceção de quando se tratava de dois corpos puntiformes, cuja dimensão não é desprezível, né? Não é considerada. Perfeito? Então, D é a distância entre cargas ou corpos eletrizados. Perfeito? Nós temos também Q1 e Q2. Estou anotando aqui, é o módulo da carga. Assim como a distância dada em metro, a carga no sistema internacional é dada em Coulomb, conforme o senhor já está acostumado lá da primeira semana de aulas. Então, módulo da carga elétrica em Coulomb, distância entre as cargas em metro, para que assim a gente tenha força elétrica em Newton, como toda e qualquer força, né, comum, típica, que você já conhece desde a mecânica. Então, força eletrostática em Newton. A grande diferença aqui na equação é a constante K, intitulada constante dielétrica do meio, também conhecida como constante isolante do meio. Qual foi a grande sacada de Coulomb, né, na sua lei, para colocar essa constante dentro da equação? Primeiro, que toda constante existe para um balanço de equação, matematicamente falando, ok? Tem que ter. A segunda parte, como as constantes a e b da função de primeiro e segundo grau que você conhece, y igual a x mais b, né? E por aí vai. Qual é a importância dessa constante aqui? É que Coulomb observa que a força elétrica entre duas cargas separadas por uma distância, no ar, na água, no vácuo, no óleo e em qualquer outro meio, ela mudava de acordo com o meio. Tem toda uma explicação até de polaridade na química e outras coisas que você já até discorreu. Vou te dar um exemplo aqui muito simples. Sal de cozinha, ok?
Quimicamente falando, a gente está falando de quê? Repete, Simon. NaCl? Sal de cozinha. Quimicamente falando, estamos falando de quê? Cloreto de sódio. Que é a mesma Íons. coisa aqui? Em símbolo? NaCl. Legal. NaCl. Eu acho que até alguém já tinha mandado para a gente o NaCl aí. Então, nós temos NaCl, o cloreto de sódio. Nessa equação, quem é Na, quem é Cl? Sem vergonha. Cl é cloreto. Na sódio. Na sódio. É isso? Na positivo. Cloro e sódio, né? Agora a galera já está falando Na positivo, Cl negativo, é cloro e sódio. Vitor Ramos escreveu Na+, Cl-. Então, pera lá, o professor de Química, essa hora, na hora que receber um relatório da aula de Física, vai ficar bolado, vai ficar chateado. Na e Cl é sódio e cloro ou são íons de sódio e íons de cloro? Como é que é a conversa? É o íon, né? Só que tem que ter o símbolozinho pra mostrar também. Legal. Então, o correto é o Na+ e o Cl-, não é isso? Então, imediatamente, você já pensa comigo que esse abençoado, esse dipolo, né, a união entre o Na+ e o Cl-, entre eles, entre esses dois íons, existe uma força. Claro, uma força de natureza elétrica, eletrostática. Claramente, o íon positivo é atraído pelo negativo e vice-versa. É isso que você aprende em química. Só que olha que loucura. Eu pego um pedaço de sal na minha mão, né, sal de cozinha aqui na minha mão, e aí coloco ele aqui no ar, ou deixo ele em cima da mesa, né, enfim, jogo em algum lugar e deixo lá sossegado. Ele vai ficar ali um bom tempo, bastante tempo, né, se virando enquanto sal. Pega esse cara e joga na água. O que acontece? Ele se dissolve. Por quê? Porque ele vai misturando com as cargas da água também. Então não é necessário que alguma coisa puxe o Na para um lado e o Cl para o outro? Sim, E aí a sim, Maria Rita sabe? colocou, porque a água tem polaridade. Então a água que faz esse papel, não é isso? Sim, que ela puxa os dois para um lado diferente. Separa. Legal. E o ar não tem esse papel? Não, Acho que não, porque a molécula é diferente, né? Não sabe. E o óleo não tem esse papel? Acho que também não. Porque, sei E o lá, álcool não tem esse papel? aí eu já não sei. Então, se você analisar, dependendo do meio, eu quero que você preste atenção que essa força que existia lá no ar, ela deveria existir também dentro da água, né? E segurar o Na e o Cl. Ah, mas tem alguém que puxa ele para o lado de fora? Tem alguém que puxa ele, quimicamente falando, a gente aprendeu isso. Só que fisicamente falando, estou dizendo para você que ao inserir esse componente na água, além de tudo que a água faz, essa força é 80 vezes diminuída dentro da água. Olha que demais. E sabe por que que essa força é diminuída dentro da água? E olha que incrível. Não modificou a distância do Na e do Cl. Não modificou o Na e o Cl. Continuam as mesmas cargas, perfeito? Né? Positivo e negativo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, legal. Então, eu ainda tenho as mesmas cargas e a mesma distância. O que está facilitando na água? Só o fato dela puxar? Não. O fato de que também na água, a constante, que é diretamente proporcional à força elétrica entre os íons, cai demais. Então, quero mostrar para você, através dessa equação, o porquê que a força
é proporcional à constante dielétrica do meio, ou seja, o porquê que a força elétrica muda para cada meio em que você trabalha com as cargas elétricas. É claro que na grande maioria dos exercícios pode aparecer o vácuo. E no vácuo, a constante, também chamada de K0, ou simplesmente K, tá? Eu não ligo para isso não, ela vale 9 vezes 10 a 9. Newton, metro quadrado por coulomb quadrado, só isolar o K que a gente sabe o porquê. Mas K no vácuo, 9 vezes 10 a 9. E aqui é a segunda constante que eu peço você para memorizar. Simon, no vestibular eu vou precisar gravar isso? Nem tanto, né? Por causa da folha de constantes. Mas para os nossos testes e a nossa prova, é muito bem provável que eu esqueça de colocar isso lá para você. Então, além da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, você já segura agora a segunda constante do seu terceiro ano, que é a constante K de elétrica do vácuo. 9, 10 a 9. Não é difícil, né? 9, 10 a 9. Ah, mas se na prova for do ar, aí eu vou falar para você, ok? Apesar de que vácuo e ar a gente usa a mesma, porque é aproximadamente igual. Mas se mudar de meio, alguma coisa no enunciado tem que ser colocado para você, perfeito? Então, é ela quem dá essa permissividade de uma força mais forte ou menos forte, justamente porque é diretamente proporcional a F. Ok? Ficou tranquilo? Tudo sobre a nossa equação? Ficou? Podemos apagar? Espera só um pouquinho. Espero. E aí, já repetindo para a galera que está chegando agora, o nosso combinado a partir de todas as aulas, escreva presente, tá? Lá no chat. É a forma que a gente tem de gravar a sua presença e mandar para o colégio, onde eles vão fazer a averiguação de tudo isso aí, tá bom? Você que está chegando aí, que ainda não escreveu, escreva presente. Senão você não vai estar presente. Muito bem. Assim que puder apagar. Oi, kkk, estou presente. Muito bem, Mari, muito bem, Laís. Assim que puder apagar. Pode tirar. Eu tirei foto, se alguém quiser eu mando depois. Ótimo, perfeito. Só dando sequência à questão da equação, porque o mais importante para a gente agora é o tratamento vetorial, ok? É de fato o tratamento vetorial. Matematicamente falando, e não menosprezando a inteligência de vocês, essa matéria está no primeiro capítulo, tá, Ana Clara? Deixa eu organizar aqui para você, ela pediu para mim a página, mas nós estamos no primeiro capítulo e especificamente na página 74 e 75, tá bom? Especificamente é a página onde nós estamos. Show? Não menosprezando, né, a inteligência de vocês, mas é claro que essa força muda com a distância, e muda com a constante, e muda com as cargas também. Mas assumindo que o meio é o mesmo, e que as carguinhas são as mesmas, né, o parzinho de cargas são constantes, são os mesmos, se você mexer na distância, você vai mexer nessa força. E você vai mexer nela de forma hiperbólica. É muito interessante você observar que a nossa equação, força, é proporcional a uma constante, né? Já vou até escrever aqui, ó, dividido por d ao quadrado. Então, observando, lá em cima constante, porque é K vezes Q1 vezes Q2, tá bom? Então, assumindo que K, Q1 e Q2 são constantes, a única coisa que vai mexer com a força é a distância entre as cargas. E aí, é óbvio que você já sacou que aqui eu tenho uma função y, né? Em função de constante sobre x ao quadrado. Que função é essa, matematicamente falando? Joga aí para mim. Não menosprezando a inteligência de vocês, claro. Que função é essa? Y igual a A sobre x ao quadrado.
A sendo uma constante qualquer. Que função é essa, bro? Não vale falar que é do segundo grau, hein? Porque não é. Exponencial, Simon? Como? Exponencial? Olha, não dá uma coisa gostosa quando a gente escuta essa palavra? Maravilhoso. Exponencial, neperiana, logarítmica, linda, assíntota, ok? E dessa forma, o resultado dela é uma hipérbole, né? Lembrando que quando a distância aumenta, a força tende ao mínimo, né? Quando a distância diminui, a força tende ao máximo. Então, esse é o resultado matemático da nossa força. E vai ter muito exercício, até mandei de tarefa para vocês, né? Para a gente. O Vitor Ramos já até tinha digitado segundo grau. Lembra que não pode ser, porque quando esse x subir, fica x elevado a menos 2. Não é x quadrado, né? Não é quadrática, vira uma exponencial, perfeito? Tem muito exercício que você vai resolver simplesmente usando essa questão, né? Entre duas cargas existe uma força de 100 newtons. Se a distância dobrar, o que acontece com a nova força entre as cargas? Opa, se a distância aumentar 2 vezes, a força vai diminuir, só que 2 vezes ao quadrado. Se a distância diminuir 3 vezes, a força vai aumentar, só que 3 vezes ao quadrado, porque nós temos essa relação exponencial, né? Que ao mesmo tempo é quadrática e inversamente proporcional. É o que faz a nossa função ser chamada de exponencial, perfeito? Casos que eu vou precisar estudar com relação à nossa força elétrica. Bom, o caso que você vai estudar, né, o caso que mais vai aparecer no vestibular, é quando eu tenho mais de 2 cargas. Né? Porque com 2 cargas só é muito simples. Uma faz força na outra, a outra faz força na uma. E como que eu calculo? K, Q1, Q2 dividido pela distância ao quadrado. Agora, e se eu tiver 2 cargas fazendo força numa terceira? Aí eu já vou precisar de responder aquela questão que diz assim: qual é a força resultante sobre a carguinha tal? Acontece, né? Então, um caso que a gente pode estudar aqui como caso A seria, aí, uma carguinha Q1. E aí, quando a gente for trabalhar com carga pontiforme, vai ser comum aparecer nos exercícios o Q minúsculo, tá? Quando ele quiser falar de uma carguinha qualquer, tá bom? Então, nós temos uma carga Q1, nós temos aqui uma carga Q2 e nós temos aqui uma carga Q3. Aí o doidão vira para você e pergunta: calcule a força resultante sobre a carga 3. Vamos lá? Qual é a força resultante sobre a carga 3? Pronto. Imediatamente Coulomb, que já está pegando tudo da mecânica, está pegando tudo com relação. Fala Ana Clara Muratori Gardingo. Ana Clara Gardingo. Alô, Ana Clara. Tá. Show, Ana Clara. Sem problema, viu? E lembrando que daqui a pouco todas as aulas estarão subidas lá, upadas lá no canal do YouTube, tá bom? Vou até mandar um recado no grupo lá de pais e alunos para a galera ficar esperta, que tem muita gente perguntando aonde estão minhas aulas. Eu falei, pelo amor de Deus, hein? Tá no mesmo lugar de sempre. Preste atenção. Qual é a força resultante sobre a carga 3? E aí, meu lindo, o Coulomb vai usar de um processo que Galileu descobriu há muito tempo atrás, chamado princípio da independência das forças. Como assim? Como assim que a carga 1 faz força na carga 3, independente da força que a 2 faça nela, ou que a 3 faça nela. Então, se perguntarem para você qual é a força resultante sobre a carga 3, a primeira coisa que você vai pensar é: quem é que faz força na carga 3? Q1 e Q2.
E essas forças são como? De atração ou de repulsão? Bom, Q1 faz na Q3, positivo com positivo, repulsão. Q2 faz na Q3, positivo e positivo, repulsão também. Dessa forma, você sabe que, vamos pegar aqui, A1 está empurrando a 3. Ixi, nem apareceu. Esse ali morreu. Vamos de novo. Um pouquinho melhor. Olha lá. Essa é a força que A1 está fazendo na 3. Só que também A2 está empurrando a 3. E aí, olha que bonitinho. Se a gente chamar essas carguinhas de carguinhas iguais, né? Vamos botar aqui na frente para não ter dúvida depois. Q1 vale Q. Q2 vale Q. E Q3 vale Q. Tudo igual. Perfeito? Distância entre elas, D e D. Perfeito. Pergunta cretina. A2 empurra a 3 com a mesma força que a 1 empurrou a 3? Não, porque é mais longe. Então A2 para a 3 empurra com mais ou com menos força? Mais força. Mais, porque entre 2 e 3 a distância é menor. Quando a distância cai, a força aumenta. Só para você entender, né, matematicamente como vai funcionar. Tá aqui, ó. Vamos desenhar um vetor maior. Pronto. Essa é a força F2. Lindo, por que você necessita compreender o que está acontecendo aqui? Porque para você resolver essa pergunta, qual é a força resultante sobre a carga 3? E se tem duas forças lá, você não precisa saber como os vetores estarão montados lá na carga 3? Porque, me ajuda, se na carga 3 tiver dois vetores assim, a resultante é a soma ou a subtração deles? Soma, Simon? Não. A sei. soma. Né? Porque as duas estão empurrando a carga 3 para o mesmo lado. Então, quem seria a força resultante sobre a carga 3? A F1, que eu chamei, mais a F2. Muito bom. Legal. Mas e se uma delas fosse negativo e a força fosse assim? Aí subtraía. Aí seria a subtração. Muito bem, muito legal. Então, olha que barato, olha que barato. Não vou fazer a conta aberta inteira, tá bom? Mas só abrindo para você, ficaria algo assim, ó. Se tivesse número, você faria com número, claro, né? Quem é a força resultante sobre a carga 3? É F1. Quem é a força que a 1 faz na 3? K. Carga da 1, Qzinho. Carga da 3, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância de 1 até 3? 2D. 2D. Aí, por favor, parênteses, né? 2D ao quadrado. Mas, qual que é a força que a 2 faz na 3? K. Carga da 2. Carga da 3 que está tomando, dividido pela distância entre elas, que é só D. Vai falar para mim que se não tivesse número aqui, você não resolvia isso. Por que você colocou dois KK? KK onde? Que? O K se repete. É porque a força da 1 na 3, a fórmula é K, Q1, Q3 sobre distância ao quadrado. Agora, a força da 2 na 3, a fórmula é K, Q1, nananã e nananã. Perfeito? Por que QQ? Porque é Q1 vezes Q3. Mas o valor da carga eu não chamei de Q, porque são cargas iguais. Então, ao invés de escrever
Q1 e Q3, eu já botei o valor delas, que aqui no meu exercício vale Q e vale Q. Ficou claro? Esse Q, Ana Clara e terceiro ano, é como se fosse um número qualquer. Tudo bem? E desprezo o 2. O 2 só vai vir depois. Qual 2? Carga 2. E isso só vai vir depois, porque as forças são independentes. Quem que é esse bonito aqui? É a força 1, que a 1 faz na 3. Você calcula ela separado. Depois, aqui a 2 faz na 3. Calcula separado. E nesse caso, como os dois vetores terminaram apontados para o mesmo lado, você soma. Eu provavelmente não faria essa bagunça aqui. Se tem número aqui, eu ia calcular a F1 no cantinho do caderno, a F2 no cantinho do caderno. Ah, deu 2 newtons e 6 newtons. Aí eu somo 2 mais 6, 8 newtons. Perfeito. Entendeu? Aqui é só um exemplo, como se a gente tivesse alguns números em questão. Tá perfeito? Perfeito para geral? Alguma dúvida? Entendi, Simon. Pelo menos eu acho que a teoria eu entendi. Tá, e Agora, não acabou. Por que que não acabou? Porque nós temos aqui vetores. Então, repare, se dois vetores finalizam assim, 2, 3, quantos tiver, né? Soma. Se finaliza na mesma direção e sentido contrário, subtrai. Agora, e se eles terminarem assim, perpendiculares? aí tem que fazer a metade, o diagonal aí. E se terminarem assim, oblíquos, que não é Aí tem que 90 fazer o graus? de baixo. Fazer 90 graus. Não é? Então, vou pedir um favor. Tira o printão aqui, fazendo um favor, só para eu apagar. Mesmo que você fique depois da aula copiando. Ô, Simon, rapidinho. Fala Você para falou mim. dos ângulos oblíquos. Sim. Quando fica... Qual que foi a resposta do Pedro? Hum? Qual que foi a resposta? Como que resolve? Aí tem que fazer a resultante vetorial no meio. Aí eu quero mostrar agora para vocês como é que a gente faz isso rapidinho, tá bom? Entendi. Já printou-os? Eu já, qualquer coisa, eu mando no grupo. Tá. É só para a gente acelerar o processo. Desculpa a correria, tá? Não estamos com a corda no pescoço, não. É só porque eu queria mostrar isso aqui para não ficar perdido, né, até a nossa próxima aula. Veja, exemplo, letra B e letra C, para você compreender. Até rimou. Aí, imagina, carga 1, as mesmas cargas de novo, tá? Só para a gente fazer bonitinho aqui, ó. Aí, Q1, Q2 e agora Q3. Não vai ser diferente agora, moçada? Ah, vamos chamar a distância de D e de D. Olha que barato. Agora você não tem A1 empurrando A3, sempre na mesma direção da força, tá? Ó, na linha que liga as cargas, o vetor. Quem é esse vetor vermelho? A força que A1 está fazendo na 3. Então, vou chamar de F1. Agora, A2 também empurra 3 lá para riba. Olha lá, a força que A2 faz na 3. Nós não terminamos ali com dois vetores perpendiculares? E quando eu tenho dois vetores perpendiculares, quem lembra? Fecha o paralelogramo, a resultante está onde? Lá na meiota. Aí, essa é a força resultante, que a gente poderia desenhar lá em cima sem problema. E como que calcula matematicamente a resultante nesse perpendicular? Teorema de quem?
Pitágoras. Pitágoras. Então, olha lá, força F3 ao quadrado é A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Você vai calcular F1, vai fechar nananã, aquela que desenha o paralelogramo, perfeito. Perfeito, Maria. Olha que maravilhoso. E isso porque deu 90 graus, ficou bonitinho. Mas poderia não ter dado 90 graus, ter ficado assim, ó. E aí vem o triângulo isósceles, né? Bonitinho lá do Pisme. Pisme gosta de um triângulo isósceles. Aí você tem, numa ponta, positivo AQ1, na outra ponta, positivo AQ2. E lá em cima, a AQ3. Só que agora eu tenho A1 empurrando A3. Poderia ser atraindo, tá? Mas eu estou desenhando dessa forma os exemplos aqui. Essa é a força F1. De novo, na mesma linha que une as cargas, tá bom? E A2 empurrando ela também. Aí. Aonde está a resultante aqui, bonitos? Fecha o paralelogramo. Não é assim que a gente aprendeu? E aonde está a resultante? Lá na meiota. Aí, força resultante sobre a carga 3. Isso aí, isso aí. Aquela é a regra do polígono, né? Maria Rita está lembrando. Bunda na cabeça. Tem também, lá no primeiro ano a gente viu. Só que agora, bonitos, aqui, ângulo de 90 graus. Resultado, teorema de Pitágoras. E aqui, ângulo diferente disso. Diferente de 90 graus. E se ele é menor ou maior que 90 graus, ok? A única forma de resolver aqui, a única não, porque dá para brincar também com, dá para brincar com projeção vetorial, né? Mas uma das formas seguras de resolver isso aqui é uma lei. Quem lembra a lei de quem? Lei dos... Como é que eu resolvo? Dois vetores oblíquos. Cadê a Maria Rita para salvar a gente agora? Lei dos... Começa com co. Cosseno? Lei dos cossenos, muito bem, né? Que nada mais é do que o teorema de Pitágoras estendido, né? O teorema de Pitágoras é a lei dos cossenos, porém o cosseno de 90 graus, que é zero. E aí acaba com todo o resto da expressão e sobra só isso que você chamou de teorema de Pitágoras. Mas a lei inteira é, lembra lá? Resultante ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Olha que maravilhoso. Né? Lá em matemática a gente estuda a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno de θ. Na verdade, na matemática a gente até estuda menos 2ab cosseno de θ, porque ao invés de pegar esse ângulo entre eles, vocês utilizam esse aqui. Aí é até fácil demonstrar que a expressão fica menos, ok? Você utiliza esse para calcular o cateto oposto, perfeito? Aqui não. Aqui a gente está utilizando o ângulo entre os dois vetores, que inclusive, se aqui for distância igual, D e D, é um triângulo isósceles, né? Ou equilátero. 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 E qual que é o ângulo interno desse triângulo equilátero? Quanto vale? Boa, Vitor Ramos 60. botou aí 60 graus, muito bem. Então, se aqui embaixo é 60 graus, opostos pelo vértice, ali em cima também tem que ser 60 graus. Então, se você tiver o valor da F1, que você vai calcular do lado, usando a equação que você aprendeu hoje,
Se você tiver o valor da F2, você vai partir para a matemática vetorial. Então, essa ideia de força elétrica, às vezes, deixa a cabeça de alguns alunos com dificuldade quando entra essa parte de vetor. Porém, pense, o primeiro ano nosso serviu para isso, para ensinar você a trabalhar com resultante de forças, e aí qualquer força, né? Porque tinha exercício que botava você no plano inclinado, que tinha uma mola, tinha o plano, tinha um atrito, tinha um peso, tinha que Nossa, eu decompor, odiava isso. né? Tinha que decompor a vida inteira lá. Vida na componente X, vida na componente Y, morte na componente X, morte na componente Y, e o nego ficava doido, né? Então, estamos mostrando para você que aquilo serviu para hoje você, o que é novidade na aula do Simon? Calcular a força elétrica. Isso é novidade, né? K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Show. O que eu vou fazer com isso? Trabalhar resultantes vetoriais. Não, com certeza. Tira foto, moçada. Deixa eu afastar, porque a gente está com menos de 1 minuto, para vocês não perderem. Lamento, talvez, né, o ar de pressa, não é o caso, tá? Mas é só para que vocês consigam fazer bem as atividades. Não deixe de ler o capítulo, por favor. A gente encerrou o capítulo 1 da apostila. Sempre leia, tá bom? Por favor, sempre leia. Tem muita coisa interessante, muito exemplo lá. Show? Lê e pode Esse é o fazer final do o capítulo, capítulo então. todo. Isso. Esse Já é o final do entendi. capítulo 1. Pode sentar o dedo em todas as questões. É porque eu tinha tentado ler e eu não tinha entendido muito bem. Aí... Eu imaginei. Show. Agora pode sentar o dedo lá, moçada. Vou corrigir, Ana Clara, tá?